O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes o Novo Testamento volta para a figura de Abraão, porque ali encontra aquela primeira aliança que Deus fez com uma pessoa, a raiz da própria fé, a origem da própria fé. Quando Jesus diz: Abraão viu, esperou pelo meu dia, viu o meu dia e se alegrou com ele. Quando é que Abraão viu e se alegrou com o dia de Jesus? Certamente toda a história de Abraão, ela gira em torno dessa promessa de uma descendência na qual todas as nações da terra iriam ser abençoadas. Abraão vê essa promessa de Deus, escuta a promessa, acredita nela. E aqui sempre os autores do Novo Testamento vão lembrar disso, que antes que existisse templo em Jerusalém, antes que existissem os sacrifícios do templo, dos levitas, de Arão, de todo aquele sistema religioso, antes que existissem todas as normas, preceitos do judaísmo, antes de tudo já existia a justiça, a justificação. Quando a gente lê no Antigo Testamento que Abraão acreditou em Deus, acreditou na palavra de Deus, e isso se transformou em justiça para ele. Ele se tornou um homem justo porque acreditou. Então, o Novo Testamento, que vai, depois de Cristo, abolir todos aqueles sacrifícios, todo aquele sistema religioso complicado, porque via naquele sistema só uma preparação, uma pedagogia para a chegada de Cristo. Então, quando o Novo Testamento se liberta de tudo isso, ele se reconecta
diretamente com aquela primeira graça, aquele primeiro chamado, aquela primeira vocação e com aquela primeira resposta de fé, justamente de Abraão, aquele homem cujo nome significava um pai elevado, Abrão, e que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraham, que quer dizer o pai de uma multidão, pai de um imenso povo. Abraão, a alegria dele está justamente na fé, naquela esperança que faz ele ter essa íntima certeza no coração dele, da graça que ele recebeu de Deus. É por meio de mim, é por meio da minha descendência direta, de um filho meu e de Sara, que vai chegar essa bênção para toda a humanidade, para todas as pessoas. Abraão se alegra com essa bênção que ele não chegou a ver com os seus próprios olhos, mas já se encontrava presente ali na palavra de Deus que ele acolheu. E a gente sabe que essa palavra de Deus, ela chega à sua plenitude quando justamente ela se faz carne, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que Abraão vê o dia de Jesus, porque por meio de Cristo todas as nações vão ser abençoadas. Jesus diz isso e relembra isso para aqueles seus adversários do templo, porque ele faz esse último esforço de arrancar eles da falsa religião. E no que consiste a falsa religião, né? Certamente não naquelas coisas que Deus mesmo tinha mandado, tá? Porque a gente lê no Antigo Testamento e quem ordenou os mandamentos, todos os preceitos religiosos, as formas de realizar os sacrifícios no templo, etc., tudo foi Deus mesmo. Mas a falsidade estava ali na confiança nas próprias obras, na ilusão da autossalvação. Então, quando uma pessoa ela coloca a tarefa da salvação nas próprias mãos dela, ela se fecha à esperança, porque tudo se torna uma tarefa que ela mesma tem que cumprir. Ela fica fechada no mundo espiritual, no mundo religioso, onde o centro é ela mesma, onde o protagonista é a própria pessoa, onde a vida espiritual da pessoa consiste em olhar de forma narcisística para o próprio espelho e se perguntar: a que grau da santidade eu já cheguei? A que grau da oração eu já cheguei? A que grau da perfeição espiritual eu já cheguei? E ali todos os tratados de vida espiritual, até mesmo aqueles escritos pelos santos, a pessoa lê eles como uma espécie de, como se estivesse lendo um manual da autossalvação, da autoperfeição. Faça você mesmo. Então, esse é sempre o risco que existe, irmãos e irmãs, na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. A gente acaba se fechando e vivendo a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual como um exercício autorreferente, né? E isso acaba se estendendo também para a vida da comunidade, para a vida da paróquia, né? Quando a comunidade vive para si mesma, quando a paróquia vive para si mesma, se fecha
dentro de si mesma, se alimenta dos próprios serviços, se autosserve, se autoglorifica, e não procura, perde todo aquele horizonte de colocar a esperança em Cristo, de colocar de novo a Cristo no centro de tudo, porque Ele é a alegria, a razão da alegria é Jesus Cristo. Isso a gente encontra tantas pessoas até bastante impecáveis, bastante perfeitas, bastante virtuosas, mas sem alegria. Enquanto que quando a gente olha para os santos, a gente sempre encontra alegria neles, porque o centro da vida de todo santo não é ele mesmo, mas é sempre Jesus. Essa Eucaristia, irmãos e irmãs, nesse dia, nos lembre dessa razão pela qual Abraão se alegrou na fé e pela qual nós também nos alegramos na nossa fé em Cristo ressuscitado, que vamos receber justamente nesse sacramento da Eucaristia.